Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do CAU Vivo, diretamente aqui das dependências do CAU-RS, no espaço do arquiteto. Que prazer ter você aqui com a gente em mais uma edição do CAU Vivo. Então, já te inscreve no nosso canal, ative as notificações, deixe seu like, mande seu comentário, siga o CAU nas redes sociais. Hoje, no CAU Vivo, iremos falar sobre uma importante pesquisa desenvolvida com apoio do CAU-RS na área da preservação do patrimônio histórico. Para a gente conversar sobre esse assunto, estamos aqui com o arquiteto e urbanista, ele que também é pesquisador da Unicinos, conselheiro do CAU-RS, arquiteto Marcelo Heck, e também a professora, pesquisadora e arquiteta e urbanista também, Ana Meira. E eu te convido a acompanhar esse nosso programa. Marcelo e Ana, bom dia, bem-vindos a mais uma edição do CAU Vivo para a gente conversar sobre esse assunto que para mim é muito caro, é um assunto que eu me debruço porque faz parte da vida de todas as pessoas, que é a constituição do nosso patrimônio histórico. Tudo bem, muito bom estar aqui, né, agradecendo então esse momento para falar um pouquinho, né, sobre a pesquisa que a gente desenvolveu ali com esse edital do CAU e que a gente foi, né, a gente participou do edital e ganhou pela Unicinos e desenvolveu essa pesquisa aí legal do patrimônio, então apresentar um pouco aí, acho que vai ser um momento muito legal. Muito bom. Ana, bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de divulgar essa pesquisa, os resultados, enfim, que nós obtivemos e falar também que foi uma equipe onde 6 arquitetos participaram, né? Além de mim e do Marcelo, o Adalberto Heck, a Alessandra Teribelli, o Aquiles Costa Neto. Nós tivemos também a participação de um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, o Leonardo Castriota, que foi nosso consultor, e a Cristina Saibit, que é uma professora da Unicinos também, e produtora cultural, historiadora, que tem muita experiência nessa parte do fomento, que foi um dos objetivos assim, da pesquisa, né? Que era verificar no Rio Grande do Sul as iniciativas, as políticas públicas, né, e as possibilidades de fomento que, ao longo, desde a criação da Lei de Incentivo à Cultura no governo do Estado, até 2023, que foi o nosso limite temporal, aqueles projetos que se desenvolveram, tanto da iniciativa privada quanto pública também. Bom, Antes da gente entrar propriamente no assunto, eu tenho que sublinhar algo que é muito importante, que é a questão da importância, sendo redundante, da pesquisa, né? A gente sabe que talvez a gente não tenha essa cultura em termos de Brasil, mas ela é fundamental para toda e qualquer tipo de tomada de decisão, né? Perfeito. Eu acho que aí valorizar um pouco esse edital do CAU, que é um edital, assim, até certo ponto inédito, assim, né? Que é um edital justamente para fomentar a pesquisa acadêmica em alguns campos que eram de interesse do Conselho, né? Então, na época ali, eu ainda não era conselheiro, agora estou conselheiro, né? Essa pesquisa foi desenvolvida há 2, 3 anos atrás, mais ou menos, ele começou em 2022, 2023, e surgiu esse edital, né, com 3 campos, né, alguns que já foram, outros que serão abordados aqui na rádio, e o nosso campo específico era da pesquisa, né, da pesquisa do patrimônio, né, e aí isso que é interessante, que a Ana até comentou um pouquinho antes, que quando a gente fala na pesquisa do patrimônio, a gente pensa na valorização, na importância do patrimônio, né, da gente ter o patrimônio material e imaterial, e essa pesquisa tinha um viés específico que era a questão das formas de incentivo, né, então como a gente mantém, como que a gente preserva, né, como que a gente obtém recursos, né? Sim. A provocação era essa. Eu sou um ente público, eu sou um proprietário e quero, né, restaurar, né, reabilitar alguma edificação.
como que eu faço isso? De onde eu consigo dinheiro? Que processos são esses, né? Então, esse foi um diferencial bem importante. E, além disso, né, teve a pesquisa ali, foram 3 eixos, né? Sim. Uma das pesquisas ali também para a gente fazer um mapeamento dos arquitetos e arquitetas no estado, né? Que também teve uns resultados bem interessantes. E a última sobre habitação de interesse social. Então, o conselho escolheu 3 temas que para ele era importante. E eu acho que esse é um destaque legal, né? Porque a gente pensa muitas vezes, a função do Conselho de Arquitetura e Urbanismo é fiscalizar a profissão, né? A gente tá ali monitorando, né, para ver se o exercício da profissão está sendo bem, né, bem realizado, sendo qualificado, mas tem também ali, era um dos objetivos do edital, isso de, eles chamam, pugnar pela arquitetura e urbanismo, então, assim, em uma certa medida, promover e qualificar isso. E nada melhor do que fazer isso, né, com as universidades. A gente tem muitas universidades de referência aqui no Rio Grande do Sul, tanto públicas como comunitárias, como é o caso da Unicinos, e valorizando a pesquisa, né, que é justamente a produção de conhecimento de uma maneira organizada. Então, foi uma surpresa assim pra gente, né, Ana, receber esse edital, porque não é algo tão comum. Sim. E a gente se preparou ali e conseguimos fazer um bom projeto ali, tiramos nota máxima no projeto e aí conseguimos desenvolver essa pesquisa que foi um desafio, né, por vários temas. E o próprio tema, né? Porque a questão do patrimônio arquitetônico e urbanístico é uma prerrogativa dos arquitetos. A gente se forma, arquitetos e arquitetas, a gente se forma, tem essa capacitação durante a nossa formação, né? E está apto a fazer as escolhas e as análises necessárias quando vai trabalhar num bem que é simbólico, né? Ao contrário não, mas na esteira da ampliação do conceito de patrimônio, né, que era muito mais restrita, muito mais monumentalista, muito mais excepcional, assim, até os anos 1970, mais ou menos. Hoje a gente trabalha com o patrimônio inserido na questão da sustentabilidade, né, da pluralidade, da diversidade. Então, o patrimônio tem a ver com qualidade de vida. Né? E se afasta um pouco daquela visão do objeto excepcional, né? Enfim, se aproxima mais do nosso cotidiano, como dizia o ministro Gilberto Gil, assim, né? Que o patrimônio deveria ser o nosso feijão com arroz. Né? A gente deveria estar acostumado com isso e não só pensar que são, né, questões assim, ligadas a objetos excepcionais. E no nosso campo, então, a questão arquitetônica e urbanística, que se refere daí aos bens materiais, a isso se agrega também uma faceta daquilo que a gente chama do patrimônio imaterial, que no Brasil é muito recente, né, a legislação, na qual a questão dos lugares também é considerado patrimônio. E não tem como falar de lugar sem falar de arquitetura. Claro, né? Claro. Então a gente foi pesquisar isso, tivemos muitas dificuldades, mas muitas surpresas também. Então foi muito interessante. Agora fiquei curioso, que espécie de dificuldade? A dificuldade quando nós saímos a campo para buscar as informações e nós tivemos enormes dificuldades para isso, porque de acesso, porque mudaram as bases de dados, as pessoas que participaram daqueles trabalhos não estavam mais lá, enfim, até a gente tomou a decisão de começar do começo. Bom, vamos ver a história, então, da preservação do patrimônio no Rio Grande do Sul. Aí fomos pesquisar não só no plano federal, mas estadual também, né, a quantidade, desde lá ao seu Colares, quando se resolve comprar um hotel que estava desativado no centro da cidade e transformá-lo na Casa de Cultura Mário Quintana, e isso foi emblemático assim, para o Rio Grande do Sul. Né? Foi o primeiro projeto nesse sentido, e ele foi inaugurado depois pelo Silval Guazelli, 3 gestões depois de ter sido comprado, né? Mas marcou assim, a nossa trajetória. Né? Depois o caso de Porto Alegre também, que é uma das cidades do Brasil onde pioneiramente se trabalhou com esse tema da preservação do patrimônio desde o plano diretor lá dos anos 70, né? Então a gente veio fazendo essa costura também para ver
o desenvolvimento do tema no Rio Grande do Sul, que ele é bem interessante, assim, né? Então, das dificuldades, não sei se o Marcelo se lembra de alguma específica, eu me lembro dessa da falta de acesso às informações, e não por má vontade, não, é porque troca, às vezes, uma base de dados perde as informações, simplesmente perde. As pessoas se aposentaram, aí tu perde o depoimento, também perde, enfim, essas vivências, né? Isso foi meio traumático, assim. Para mim, que trabalha há 45 anos no tema, eu fiquei... Eu não esperava. E aí a importância da pesquisa, né? Então, a gente até nos relatórios que a gente fez, a gente colocou a base de dados que a gente consultou, e aí teve duas dificuldades que eu acho que é importante. Primeiro que é isso, a gente está falando de investimentos, a gente está falando de dinheiro. Né? E isso é uma coisa que muitas vezes não é publicizado. A gente sabe que a gente está aqui, né, num momento de comunicação, e por isso, mais uma vez, valorizar esse momento, a gente conseguir transmitir as informações da pesquisa, mas muitas vezes essas informações de recursos, né, como foi feito o recurso, isso não é documentado. Não? Então é muito difícil, porque a gente tem, claro, os recursos, né, de fomento direto, daí a gente analisou o governo federal, estadual, aí entra, né, como a Ana comentou, PAC Cidades Históricas, alguns projetos que a gente conhece, mas algumas coisas muito recentes, né? A gente entra, por exemplo, nas emendas parlamentares, que a gente sabe que é um tema que está em discussão e que tem isso, chamam até de orçamento secreto, né, em algumas coisas, porque é muito difícil de tu mapear isso, justamente, né? E foi um dos que a gente viu que mais despontou recursos recentemente, então que até foi uma surpresa pra gente, né? Mas aí entra um pouco isso do que a Ana comentou, da gente ir conversar, né, com alguns órgãos para ver, olha, o que vocês têm de levantamento, de acompanhamento, de quanto foi investido por ano, das formas que isso foi investido. E esse levantamento, a maioria das vezes não existe. Nem nas prefeituras, nem nos órgãos. Então isso demonstrou um sinal de alerta para a gente. E além disso, né, daí as bases públicas, por exemplo, o governo federal tem o portal da transparência. E aí até nosso colega, né, o Adalberto, ele comentou, né, que a gente buscando lá e não apareciam coisas. E aí a Ana, até com todo o histórico delas, não, mas essa obra, eu tenho certeza que veio o dinheiro do governo federal. Ela tem que estar no portal da transparência. E a gente mexia lá, não encontrava. E o Adalberto dizia, é tão transparente que chega a ser invisível, translúcido. Mas tu não encontra nada. Né? Brincando com essa analogia da transparência. Então, acho que essas foram as maiores dificuldades mesmo. Né? Realmente, é um tema diferente, que não tinha assim, pesquisas voltadas especificamente para essas possibilidades de fomento, e aí conseguir essa base de dados deu muito mais trabalho do que a gente tinha imaginado, né? Mas no final daí já tem a pesquisa, a gente apresenta essas planilhas e claro, apresenta como um resultado que foi o que a gente conseguiu chegar até aqui, mas que pode ser ainda debruçado e complementado. Mas nesse caso vocês conseguem enxergar essa pesquisa como um fator de reversão dessa falta de dados? Eu acho até historicamente, né, Ana? Eu acho que como denúncia, assim, olha, vamos trabalhar, a gente fala em transparência, vamos trabalhar para isso. Então, agora, por outro lado, nos levou também para a busca de informações numa base que a gente não imaginava, que foram os nossos colegas, os nossos amigos, os produtores culturais, que então isso não estava previsto inicialmente, e nos abriu assim os olhos também para a questão da quantidade de projetos e obras de particulares que daí não estão nessas bases de dados. E a gente viu que tem muito mercado de trabalho para isso no interior do estado, né? Por exemplo, municípios como São Gabriel, assim, como Bagé, aparecem muitas, Novo Hamburgo, né? Muitos projetos e muitas obras sendo feitas por pessoas que de alguma maneira têm um apreço, né? Porque quando a gente fala de patrimônio, a gente está falando de bens simbólicos, né? Não só para as pessoas, para as famílias, mas para as cidades, né? Muitas vezes no âmbito estadual, algumas vezes no federal também, né? Mas são elementos que simbolizam referências importantes para as cidades, né, e para a nossa população também. Mas o que falta para que vocês conseguiram detectar isso na pesquisa, para que tanto o poder público quanto talvez a iniciativa privada olhem para o patrimônio histórico com muito mais cuidado?
Eu acho que aí a gente tem 2 elementos, assim, né? Primeiro isso, né? A sociedade, de um modo geral, a gente valoriza o nosso patrimônio, né? A gente viaja, fica né? feliz Pelo Brasil, vê aquelas, né, casas, casarões, prédios públicos. Apareceu bastante, a gente evidenciou por usos também, questões de igrejas, questões religiosas, né? Então depois a gente pode adentrar um pouco nos temas que a gente entrou ali na pesquisa, mas tem, né, uma parte do mercado imobiliário que talvez não goste tanto disso, que o patrimônio possa ser entendido por um lado por um entrave. Sim. Claro que é uma parcela pequena da população, mas que daí entra um pouco isso, né? Para o proprietário, por enquanto, né? Pode ser interessante ter um patrimônio, mas, bom, ele tem que preservar. Então, para isso, tem a questão do recurso, né? Que é um projeto diferenciado. Claro. Né? Então, tem esses 2 pontos de vista. O que apareceu bastante, né? Quando a gente conversou, né? Com os órgãos, com o IFAI, com o IFAM, com algumas questões, é uma coisa que a gente tem visto de um modo geral na obtenção de recursos, assim, até para licitações, para as prefeituras, que é a carência de recursos para projetos. A maioria dos recursos, eles são voltados para a execução. Então é isso, tu consegue algum recurso ali na emenda parlamentar ou no PAC, né, com raras exceções, né, Ana, que a gente vê em algumas questões, até o PAC Cidades Históricas, né, acho que montou uma linha específica para projetos, mas a maioria dos programas, o Monumenta, né? O Monumento e o PAC também um pouco, mas a própria LIC, ela acabou abrindo também essa possibilidade de projetos. A lei federal, às vezes, é uma possibilidade de o arquiteto desenvolver o projeto, depois na captação da obra e se faz o ressarcimento, enfim. É uma das questões assim que eu acho que mereceria talvez um olhar mais apurado, né? E eu acho também, assim, complementando esse tema, eu acho que a questão que pega um pouco no tema da valorização e da preservação do patrimônio é o desconhecimento, assim, de onde buscar recursos. As pessoas às vezes não vão atrás porque acham que não vão ter dinheiro para arcar com aquela obra, e na verdade tem muito recurso. Faltam muitos projetos, talvez? Falta iniciativa, às vezes, né? Tem que ir atrás dos projetos, tem que buscar os projetos, tem que fazer um croquis, ir lá falar com o prefeito, falar com a Câmara de Vereadores, sabe? Sair à busca de realizar esses projetos que sempre são bem-vindos nas comunidades, né? Tendo uma proposta inicial, aí se encaminha o projeto, aí se consegue realizar, porque tem recurso para isso, né? A gente viu, por exemplo, o recurso enorme disponível em emendas parlamentares, é uma coisa monstruosa, assim, o valor, né? E no Rio Grande do Sul se acessa pouco. A gente comparou com São Paulo, por exemplo, que o valor, né, de emendas parlamentares destinadas a patrimônio, e a gente vê que é uma questão suprapartidária também. Todos os partidos apoiam emendas em bens tombados ou não tombados, ou, enfim, religiosos, culturais, educacionais, enfim, não tem restrição em relação a isso. É que não se acessa. Às vezes eu acho assim, por desconhecimento das formas, e aí a cartilha, eu acho, o e-book, esse ajuda a abrir um pouco esse tema. Olha, tem muitos fundos assim disponíveis onde os projetos podem concorrer para serem executados, né? E às vezes a gente vê que algum município, alguns profissionais conseguem achar o caminho das pedras, digamos assim, e o caso de Pelotas, por exemplo, o caso de Jaguarão, né, tem casos interessantíssimos assim de estratégias específicas para resolver um determinado problema de um lugar, e dá certo. Sim. E aí que eu queria destacar, que a Ana já deixou aqui o gancho, né? A gente entrando um pouco nos produtos da pesquisa. Então, claro, a gente fez relatórios, né, que tem ali toda a base de dados, a metodologia, mas um dos produtos é uma cartilha ilustrada que a gente fez, né, na forma de um e-book, que até acho que vai, se a gente conseguir botar ali na tela. Vamos colocar na tela, sim. Ficou muito interessante o material, e ele está disponível ali no site do CAU, é caurs.gov.br/pesquisa acadêmica,
né? Daí ali tem todas as pesquisas, tem a pesquisa do patrimônio, e aí também agradecer aqui o nosso colega o Aquiles, que fez umas ilustrações lindas aqui desde a capa, né? Então aqui algumas questões da Praça Coronel Pedro Osório em Pelotas, então a gente foi ilustrando, e o objetivo dessa cartilha é justamente mostrar, né, para os profissionais, para os colegas, para os agentes de cultura, para as prefeituras, as possibilidades de financiamento, que foi o tema da pesquisa, né? E aí eu sublinho isso que a Ana trouxe, né, que tem uma parte ali que a gente colocou, olha, como fazer? Vai atrás, né? Sim. Faz o projeto, conversa ali, né, com os vereadores, com o Poder Executivo, busca alguma emenda, ou às vezes até a Lei de Incentivo à Cultura, é isso, claro, ela tem um processo, né? Tem que fazer o projeto, tem que fazer um orçamento prévio, encaminhar para a lei, para depois fazer a captação, né? Então, tem equipes especializadas para isso, né? Mas aí a gente tem aqui justamente na cartilha um pouco essas questões, assim, né, de valorizar e mostrar as formas de financiamento, né, tanto no âmbito federal, estadual, a gente pega ali o Procultura, a gente fez algumas tabelas, né, que vão organizar ali, então, por exemplo, o Procultura, que é organizado no Fundo de Apoio à Cultura, né, que a gente conhece como FAC, e a LIC, a Lei de Incentivo a Contribuintes, e aí a cartilha justamente tem esse passo a passo, justamente como a Ana estava comentando, para a gente incentivar, né, que as pessoas entendam, né, quais são as possibilidades e a partir disso busquem fazer essa valorização, assim. Uma coisa que a gente sabe, Marcelo e Ana, é que todo município tem a sua história, né? E por consequência ou está criando o seu patrimônio ou já tem constituído o seu patrimônio. Como é que está a distribuição desses incentivos pelo estado do Rio Grande do Sul? É feito de uma maneira uniforme? Em virtude do que são conseguidos esses recursos para uma região ou para outra? Como é que está essa questão aqui no estado do Rio Grande do Sul, Ana? Isso que tu falasses de que toda cidade, digamos assim, todo município tem a sua história, tem o seu patrimônio, é muito verdadeiro. E a gente tem, às vezes, uma ideia, um estereótipo, assim, de que uma mistificação até do patrimônio. Ah, não, centro histórico são aquelas, ou cidades históricas são aquelas cidades medievais, europeias, enfim. Mas, como tu bem disseste, toda cidade tem a sua história. E tem bens ali que representam a trajetória das pessoas que viveram ali, seja a casa da professora, a escola ou a praça, né? A gente viu que detectamos isso no depoimento de ex-prefeitos e atual prefeita de Pelotas, quando a gente fez a pesquisa, a importância da aplicação de recursos públicos nas praças, por exemplo, né? Que muitas praças já estavam assim com um uso muito precário, muito deterioradas, enfim, e a partir desses recursos do monumento, tanto em Pelotas quanto em Porto Alegre, respectivamente na Praça Coronel Pedro Osório e na Praça da Alfândega, devolveram essas praças para a população e a população se apropriou de novo desses lugares, se tornou de novo lugares de sociabilidade, né? Sim. Mas voltando à tua pergunta, as cidades, elas apreciam e elas denotam, assim, atribuem valor a vários espaços edificados nos seus respectivos lugares. Então, a gente teria como, por meio de uma aplicação de recursos ou públicos ou privados no patrimônio, abarcar todos os municípios do estado. Né? Mas a gente viu na pesquisa que perto de praticamente 400 municípios não tem nenhum registro. E a gente fez pesquisas na FAMURS também, não só nesses bancos de dados estatais, né? E não tem nenhum registro de aplicação de recursos em bens representativos do patrimônio. 400 municípios é um monte de municípios no Rio Grande do Sul. Sim, né? Que representa o quê?
praticamente 80%. Exatamente. Exato. Que tem 0 ou 1, né? Às vezes um caso, e a gente fez uma pesquisa ali desde meados da década de 90, desde o início da LIC até agora. Então, imagina, se tiver um registro também, né? Mas nem isso, às vezes. Né, nós estamos falando da aplicação financeira. Isso. E aí, assim, ó, é muito desigual, a gente viu, mas tem algumas regiões, por exemplo, a região aqui da Grande Porto Alegre, o Vale do Caí, é a que recebe mais, conseguiu captar mais recursos ou aplicar mais recursos públicos. Porto Alegre, metropolitana. Um pouquinho, a região ali da Serra, Bento Gonçalves, Caxias, também é uma região que tem muito recurso aplicado. O sul do estado também, aí pega Bagé, pega Pelotas, Jaguarão, teve muito, São Gabriel também, teve muito recurso aplicado, inclusive do BNDES, porque o BNDES tem fundo e tem aplicação por editais também. E a região de Missões, no PAC das Cidades Históricas, também começa a canalizar recursos de grande monta ali, né? E que eu acho que agora no ano que vem vão ser os 400 anos, né, da chegada dos jesuítas e do início ali das missões no que hoje é o território do Rio Grande do Sul. Acho que também a gente vai perceber isso, né? Então são basicamente 4 regiões que concentram muito e outras regiões que têm a sua história, têm os seus patrimônios e que não aparece nenhum projeto incentivado ou, enfim, cujos custos foram arcados por privados também, pela iniciativa privada. E aí que muitas vezes saem, né, desse mapa, né? É mais difícil esse radar, embora a gente tenha, né, conversado com agentes de cultura, a gente até fez dados, solicitou para o CAU os dados do Cical, né? Claro, garantindo ali o anonimato, mas a gente identificou ali mais de 2 bilhões e 600 mil reais em RRTs, né, em registro de responsabilidade técnica, tanto de projeto como de execução. A maioria ainda de projetos, mas de uma maneira bem distribuída e que totalizou em torno de 500 RRTs ao longo de 10 anos, ali de 2012 a 2022. E a gente até verificou um dado interessante, né, que a maioria dessas de egressos da Unicinos. Então a gente fez um mapeamento até das universidades de origem, né, daí tem também, claro, algumas questões de Porto Alegre e de Caxias do Sul, porque a gente buscou um pouco entender isso, né, as pessoas que estão trabalhando vieram da onde, né? Pensando na sua origem, né? Então acho que isso é interessante. E aí isso tem um reflexo também no território, daí a gente sabe, tem essas questões econômicas, né? Então, claro, Porto Alegre em todos, né? Quando a gente faz um levantamento de municípios, ela desponta, né? Até porque alguns programas, como Monumenta, pegaram só algumas cidades, né? Como Porto Alegre, Pelotas, Jaguarão, então alguns programas que foram fundamentais, né? Até pela sua característica, mas a gente vê que tem esse destaque também de algumas outras cidades. Então, além da região metropolitana, né, de Porto Alegre, de São Leopoldo, algumas coisas na Serra, em Caxias do Sul, mas ali entra Jaguarão, até as Missões, né, que teve alguns investimentos bem de um vulto maior por toda a questão histórica ali associada. E aí, para explicitar isso, essa diversidade, um dos produtos que está ali no site, também das pesquisas acadêmicas do CAU, é um mapa interativo. Que a ideia é um mapa, né, numa plataforma aberta, onde a gente mostra justamente a distribuição espacial. E aí tu consegue marcar e desmarcar, a gente pode mostrar aqui rapidinho depois no vídeo aqui passando também. Então, por programa, né, então tu pode marcar onde estão as obras do PRONAC, né, onde é que estão as obras com investimento direto do governo estadual, do governo federal, do governo municipal. E cada um deles mapear por uso. Então, qual foi o investimento para um bem que a gente entendeu ali, né, voltado para uma questão de cultura, né, com interesse cultural, dos espaços públicos, né, como a Ana valorizou, e que são bem poucos casos, mas que são casos muito representativos, né, para a questão do território, né, da municipalidade, a questão religiosa, institucional, educacional, e aí entra um destaque bem interessante, né? A grande maioria dos casos que a gente viu são investimentos para imóveis, né, entendidos, né, para uma vocação cultural, como museus, centros de culturas, teatros, né, para igrejas, e a questão religiosa, né, das igrejas, templos. Então, assim, mais da metade dos recursos são para essa finalidade.
Muito pouco, a gente não identificou praticamente nenhum recurso para a questão industrial. E a gente tem um tema bem importante, né, do patrimônio industrial, né, que a gente vê, por exemplo, a usina do gasômetro, Cais do Porto, aqui pegando exemplos de Porto Alegre, mas várias fábricas que a gente vê no interior do estado. Até tem o caso recente, né, do CAL que se envolveu lá com a Polar. Exatamente. Sim. Então, qual é o embrólio da Polar ali agora? Tá, agora foi tombado, né, um reconhecimento, uma luta aqui também, que teve a participação direta do Conselho, mas o que fazer lá e da onde conseguir dinheiro. Então é bem a pesquisa, a gente pode levar a cartilha, né, para a Prefeitura de Estrela para mostrar algumas coisas. Acredito que o CAL deve estar fazendo essas pontes também. E também do uso residencial, né, que era um dos desafios iniciais da pesquisa. Tá, eu tenho uma casa tombada, né, ou inventariada, né, com algum tipo de reconhecimento da área do patrimônio. Como é que eu consigo o recurso? Né? Então, para o uso residencial é um pouco mais difícil. Para te conseguir uma emenda parlamentar, por exemplo, né? Normalmente o deputado, a deputada vai querer, né, para uma obra pública. Né? Então, para o recurso privado, ele acaba sendo um pouco mais restrito. E a gente consegue valorizar alguns programas que tinham essa linha específica, né, Ana? Que daí a gente consegue falar do Monumenta, de algumas questões que daí se destacam por essa característica, por possibilitar uma abertura maior, assim, e que é um elemento que a gente deve destacar e que está bem valorizado na pesquisa. Eu acho que no Monumenta, essa preocupação em responder à demanda dos proprietários privados que têm as suas residências de alguma forma, enfim, valorizadas por algum reconhecimento, ele criou uma linha de financiamento junto à Caixa Econômica Federal. E eu estava lembrando aqui até da nossa querida colega Briane Bica, que foi a que encabeçou essa luta junto ao Monumenta. Não temos que ver uma solução para as residências, para os proprietários privados, e ela foi atrás. E Porto Alegre foi o município brasileiro que deu mais certo essa questão do financiamento pela Caixa Econômica Federal. Depois do programa Monumenta, não houve mais essa iniciativa. A Caixa desativou esse programa, enfim. Mas então, assim, já houve esse programa, ele deu certo, né? Por que não reativar isso quando a gente vê que a carência de habitação no Brasil poderia ser resolvida com a requalificação da quantidade de edificações que estão vazias nos nossos centros, né? Então eu acho que é um alerta, assim, de olha, isso aí existiu, deu certo, e por que não retomar? Né? Sim. Mas essa questão do patrimônio histórico mais voltado ao particular, no meu ponto de vista, aí eu não sou, por favor, me desmintam, me parece ser o embrião no interior do Estado do próprio patrimônio histórico, né? Porque as pessoas primeiro se estabelecem no lugar, e aí onde elas se estabelecem é que começa a se contar a história. Então acho que, no meu ponto de vista, é importantíssimo, além de nos trazer as mais puras memórias afetivas. Eu acho que existe esse elo com o patrimônio. As memórias afetivas são ótimas. Eu sou fã das memórias afetivas porque tem muita coisa que não é reconhecida assim, oficialmente, mas nem por isso deixa de ser patrimônio, pelo contrário, né? Porque a gente fica mais uma questão monumentalista, como tu falaste? Tem e até econômica, assim, também, né? Do grande museu, ou assim, se for uma casa, vai ser o casarão onde viveu, né? Alguma autoridade. Muito mais difícil de entender aqueles pequenos conjuntos de edificações, como a gente tem aqui no 4º Distrito, até um conjunto inicialmente operário, assim, né? Sim. Então, que não tem, assim, qualquer pessoa vá lá e diga, não, isso aqui tem um valor. Ele é uma questão um pouco mais sutil. Assim. A gente chama de patrimônio não consagrado, né? Que hoje em dia está bem... Tu falasse na questão das indústrias aí. Pelotas, por exemplo, é uma cidade que soube olhar para o seu patrimônio industrial de uma maneira muito carinhosa. A universidade adquiriu várias edificações que estavam abandonadas e que foram indústrias anteriormente, né, para colocar, por exemplo, a Universidade Federal, né, de Pelotas tem várias unidades que são em estruturas industriais, tem conjuntos habitacionais também que foram
se instalaram em arcabouços industriais abandonados na cidade. Então, depende, assim, às vezes, da sensibilidade do lugar, né? E das iniciativas. Às vezes é uma pessoa que tem iniciativa que vai, né? Que, enfim, em São Gabriel foi assim, foi uma arquiteta, moradora do lugar, que foi atrás, começou a fazer projetos, enfim, e São Gabriel desponta em determinados lugares, né, em bancos de dados que a gente pesquisou, porque o BNDES, por exemplo, começou a aplicar em São Gabriel. Por quê? Porque tinha projeto, porque uma arquiteta se interessou em desenvolver isso, se entusiasmou, e as pessoas foram vendo, olha aqui, dá certo sim, né? Pelo que eu percebi, a pesquisa ela não está só nos trazendo dados históricos e estatísticos, ela também está trazendo informações relevantes para quem quiser operar nessa área, tanto o patrimônio pessoal ou o patrimônio mais voltado às cidades, possa ir atrás desses recursos. Como se tem acesso a essa pesquisa? Já está disponível? O CAU já disponibiliza ela está disponível aos profissionais ou à comunidade em geral? A gente pode situar essa questão. Isso, a pesquisa ela está disponibilizada no site do CAU-RS, né? Então ali caurs.gov.br/pesquisa acadêmica, aí lá vão ter as 3 pesquisas do edital, e aí vai ter o relatório final, né, com uma síntese, e os outros produtos que a gente fez. Então, como a gente comentou antes, a cartilha ilustrada, que é como se fosse, né, um resumo bem focado nisso, né? A gente até buscou uma linguagem assim, né, mais acessível, mais didática, para ela não ser só voltada para profissionais técnicos especializados, para ser assim para o proprietário, para a pessoa que não é tão familiarizada, né? E o mapa interativo, que também é bem interessante para a gente ver essa distribuição espacial, algumas coisas ali. E aí o que eu queria destacar, né, para a gente já ir organizando e deixar uma curiosidade para o pessoal acessar lá o material, é que 2 questões que estão ali até no e-book, né, na cartilha que a gente fez no final, né? Então, primeiro, uma terminologia comentada. Um dos itens que a gente viu mais graves, assim, né, e que a gente já vê historicamente nas questões do patrimônio, é um uso incorreto de terminologias. Então, a gente até buscando, né, no portal da transparência ou com outros portais públicos, a gente vê que muitas vezes os projetos eles não são enquadrados como patrimônio ou pelo termo restauração, né, ou que se usa o termo restauração de uma maneira incorreta. Então, assim, restauração asfáltica, né? Bom, então aí apareceu um monte, né? Então a gente achou importante, isso é uma coisa que apareceu, né, Ana, durante a pesquisa, a gente fazer essa terminologia comentada. E aí no final também da cartilha a gente colocou algumas recomendações finais, que daí eu acho que é o que a gente pode falar ali ao final, com algumas dicas, né, pra gente trazer justamente que a gente consiga fomentar cada vez mais essa questão da captação de recursos voltados ao patrimônio. E essa questão da terminologia que diz respeito a conceitos que tem a ver com o nosso campo de atuação, né? A restauração, ela é uma atividade exclusiva de arquitetos e urbanistas, né? Então a gente não pode, assim, chamar por qualquer nome ou não saber identificar as diferenças, as nuances que existem, porque nem sempre a gente vai fazer uma restauração no senso estrito do termo, às vezes é uma requalificação, enfim, mas sendo edificações ou espaços de interesse arquitetônico ou urbano, tem a ver com a nossa profissão e são nossa atribuição exclusiva, então a gente tem que prezar por isso, a gente tem que conhecer e não aplicar qualquer termo a qualquer operação ou a qualquer projeto que a gente vá fazer, né? Então tem essa questão que a gente tem que cuidar muito e prezar muito, né? Enfim, tanto para desenvolver os projetos quanto na nossa vida profissional, mesmo que a gente não vá ter nenhum tipo de fomento, a gente precisa reconhecer e faz saber, parte da né? profissão, né? Faz parte da profissão. E esse é um dos pontos que a gente viu, assim, né, pra gente já ir encaminhando nos projetos mesmo da LIC ou para captação de recursos.
são muito mais bem-sucedidos os projetos que já são melhores elaborados, né? E tem algumas dicas para isso, tanto essas questões de termo, né? Tu identificar a importância da preservação, qual a diferença de um tombamento para um inventário, para uma chancela, para um registro. Então, quando o projeto ele é bem estruturado, ele vai organizando isso, né? Então, ele tanto na questão da forma que ele é elaborado, né? E aí a gente entra nessas diretrizes finais que a gente mostrou, assim, que não vou falar todas para o pessoal olhar ali também o material, né? Dar um incentivo, mas muitas essas questões, né? De dicas e possibilidades de como a gente fomentar. Então, uma delas é isso, né? Muitas vezes a gente tenta fazer projetos muito grandes, muito caros, então fazer os projetos em etapas, né? Então, etapa 1, etapa 2, etapa 3 fica mais fácil de fazer esse acompanhamento, né? Então, de captar também. Isso, de fazer essa captação e tu conseguir executar, né? Não fazer aqueles projetos milionários e depois tu não consegue nem começar, porque a maioria exige que tu tenha um percentual de captação para iniciar. A gente vê que muitos já são, né? No caso da LIC, da Lei de Incentivo à Cultura, que é como a gente chama popularmente, né? Isso é uma questão importante, né? Depois que a gente comentou, né, ficar atento que tem várias possibilidades de financiamento, para a gente não voltar para, vou fazer só pela lei de incentivo, ou só por ementa. A maioria dos que a gente viu tem mais de uma fonte de financiamento. Tem muitos editais de fundos, assim, do Ministério Público, ou das próprias empresas, a Petrobras tinha, o BNDES tinha. Então tem que ficar atento, assim. Né? Mas todas essas possibilidades estão no documento. A gente colocou mais ou menos um passo a passo e algumas recomendações, e acho que uma das principais é essa que a gente já comentou antes, tipo, vai atrás, né? Tem investimentos, tem bastante patrimônio, né? Reconhecido e não reconhecido, que a gente tem que trabalhar para esse reconhecimento também da nossa cultura. Então, assim, tem profissionais de diferentes áreas, também é um campo transdisciplinar nessa parte da captação e da realização, embora o campo do patrimônio mesmo, a gente trabalha exclusivamente na área da arquitetura e do urbanismo. Então, assim, incentivar os colegas e quem está nos ouvindo, né, a comunidade em geral, os gestores, assim, vai atrás, busca valorizar, porque recurso tem várias fontes e o objetivo da pesquisa é isso. Então, na cartilha tem algumas recomendações ali que acho que pode ser bem útil para quem está nos acompanhando aí e trabalha na área. Muito bem, infelizmente, pessoal, a gente está encerrando aqui. Poderíamos ficar mais tempo, porque o assunto, para mim, e eu sei que para todos que estão nos assistindo agora é fascinante, e é uma questão de engajamento também de cada um, né? Vamos deixar aqui no vídeo também o link para você acessar aqui lá os resultados dessa pesquisa e das outras pesquisas que também foram feitas. E encerrando, agradecendo novamente ao arquiteto e urbanista, pesquisador da Unicinos e também conselheiro do CAU-RS, Marcelo Reck. Muitíssimo obrigado, Marcelo. Também a arquiteta e urbanista Ana Meira, professora e pesquisadora. Ana, muitíssimo obrigado também pela tua participação. E fica o convite para você novamente se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, fazer o seu comentário, seguir o CAU nas redes sociais, entrar lá no site do CAU, acompanhar essa e outras pesquisas e todo o material que o CAU produz. Para você um grande abraço, muito obrigado pela companhia e até o próximo CAU Vivo.